ficou por último. Se bem que tem mais 2 capítulos pela frente ainda, né? A gente nem vai conseguir, creio eu, terminar todo esse de contos de mistério. Mas é um material que eu acho muito legal, dá para fazer muita coisa na escola. Infelizmente, esse é um assunto que, infelizmente, a gente não está na escola para a gente fazer coisas juntas lá, criar história juntos, fazer os filmes que dá para fazer. Enfim, é um material, é um momento assim que eu gosto bastante com o quinto ano, trabalhar essa questão do medo, né? É uma questão ainda real, né? O medo é uma questão viva para a gente, então é algo que dá para a gente conversar bastante sobre essa questão dos nossos medos, do que a gente ainda tem medo, por que existem tanto, por que a gente gosta tanto de filme de terror, desses contos de mistério. É um assunto bem interessante que, infelizmente, a gente não está na escola para a gente abordar, conversar com mais profundidade sobre a questão dos medos e tudo mais. A ideia, eu até fui bem intenso assim, vai ter atividade hoje, depois na quarta, talvez na semana que vem, a partir da semana que vem eu nem tenha mais aula de história e geografia e comece bastante com a ideia de língua portuguesa praticamente todos os dias, criar história, ler história que vocês estão criando. Vamos ver como vai isso. Estou falando para outra semana. Nessa semana o planejamento já está feito. Temos recuperações na sexta-feira, temos ver os jogos de Nari na sexta-feira, mas acompanhe aí com bastante dedicação às histórias finais, fechou? Os contos de mistério. Gente, tem uma história que no livro de vocês, antes de começar, né, histórias para a gente interpretar, para a gente ver, que foi a atividade que vocês fizeram, tem também uma história que está lá na página 200, calma aí, a gente gostaria que a gente lesse junto, a história que está na página aqui, deixa eu ver, 200 não, 324, quem está com o livro aí, vocês peguem, por favor, a página 324. Dançando com o Morto, página 324. Dançando com o Morto, lá no finalzinho do livro. É uma história que eu acho legal, assim, de a gente introduzir esse tema. Vou ler aqui para vocês. Abram mais câmeras aí, quem puder, né? Eu posso pegar. Abram mais câmeras aí, poucas câmeras abertas. Bom, e vamos nessa. Vou ler aqui para vocês e depois a gente corrige as histórias de hoje. Quanto mais vai para frente, mais eu acho que não existe. A Cadorinha e a Carol falaram que fizeram um trabalho para vocês, que gostariam de apresentar, mas pelo que eu estou vendo... Oi, Alanis, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, Alanis. Se você quiser... Fala aí, Alanis. Pode falar, Alanis. Tá bom. Gente, é só Yasmin e a Sofia que vão ficar com a câmera aberta mesmo aí, a Martins, ou será que é a minha internet aqui que não tá vindo a câmera da galera? Internet, porque eu tô de câmera ligada. Você tá com a câmera ligada? Então, gente, desculpe, é a minha internet que não tá rolando, tá? Eu só tô vendo aqui a Sofia, Yasmin, a Júlia. Tô vendo aí às vezes some, mas tudo bem. Vamos lá. Vou ler essa história, depois a gente corrige os exercícios e, como eu estava comentando, a Cadorinha e a Carol. Oh, meu Deus do céu, gente, não estou conseguindo falar uma frase. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar a aula? Pode falar. Quem quiser falar alguma coisa, coloca eu no chat aqui, vai lá. Quem quer falar alguma coisa, coloca eu no chat. Então tá bom, vou começar aqui, tá, gente? A Cadorim e a Carol, a Ana Carolina, fizeram um trabalho para vocês, pedi para elas me lembrarem hoje, mas pelo que eu estou vendo aqui, tanto a Cadorim e tanto a Ana Carolina não vieram na aula. Então, quando elas vierem, a gente vai assistir aí uma apresentação de um trabalho a mais que elas fizeram para nós, fechou? É o tema que eu achei bem interessante. Vamos ler, vou projetar a tela aqui para vocês. Com essa, na verdade, eu não vou projetar não, porque eu estou sentindo que a internet está ruim.
sem projeção, dançando com o morto, vamos que vamos. Alanis, seu áudio, Alanis. A viúva estava na cozinha com... Meu áudio Oh, tá meu Deus do desligado. céu, Alanis. Alanis, você percebeu quantas vezes você me interrompeu, Alanis, na aula? Desculpa, eu vou ter que parar a aula para falar isso, né? Você percebeu? Alanis, eu tô tentando falar várias vezes. E você tá abrindo o áudio e falando. Fala, Bia. É que assim, eu tenho duas perguntas. Qual é a página mesmo? Página 324. 324. Tá. E a segunda coisa que eu queria falar é que nessa aula eu não vou poder falar muito, porque eu machuquei aqui e tá doendo muito pra falar, tá, Júlia? Tudo bem. Gente, aula de hoje, vamos lá. Eu vou ler essa história para vocês da página 324, 325. Depois a gente vai corrigir os exercícios. Eu vou direto para a página que vocês fizeram exercício. Eu vou corrigir as questões. E depois de corrigir as questões dessa história, a gente abre aí para vocês conversarem, falarem e quem sabe eu já criar aí uma dinâmica sobre a questão do medo. Só que 10 minutos da aula se passaram e eu não consegui começar. Beleza? Então vamos começar a aula agora, depois de 10 minutos. Dançando com o morto. A viúva estava na cozinha com o filho, contando feliz o dinheiro que tinha encontrado debaixo do colchão, quando o marido, falecido fazia meses, apareceu e veio sentar-se à mesa com eles. A mulher não se intimidou. O que você está fazendo aqui, seu miserável? Me dá paz. Você está morto, trate de voltar para debaixo da terra. Nem pensar, disse o morto. Eu estou me sentindo vivinho. A mulher mandou o filho buscar um espelho. Entregou ao morto para que ele visse a sua cara de cadáver. Eu estou abatido. Deve ser falta de exercício, disse o falecido. E mandou o filho buscar a sanfona. E convidou a mulher para dançar. Ela, é claro, não quis saber de dançar com o defunto, que cheirava pior que gambá. O morto nem ligou, começou a dançar sozinho. De repente, a mulher viu um dedo dele estava caindo e ordenou: toca mais rápido, menino. Assim que o ritmo se acelerou, caiu outro pedaço. Mas depressa que eu também vou dançar, ela resolveu. E começou a requebrar e saltar e jogar a perna para o alto e balançar a saia. O marido, animado, tratava de acompanhar as piruetas da mulher. E enquanto isso, o corpo dele desmoronava, até que só ficou a caveira pulando no chão, batendo o queixo. A mulher caprichou uma pirueta, a caveira imitou e o queixo desmontou. Pronto. Mais que depressa, a mulher mandou o filho buscar um baú para guardar os pedaços do marido. Põe tudo que é dele, filho, tudo, que eu vou procurar uns pregos e um martelo. Dali a pouco, ela voltou e caprichou nas marteladas, para que o morto nunca mais escapulisse. Enterraram o defunto de novo. Depois jogaram bastante cimento em cima. Só no dia seguinte, a viúva lembrou do dinheiro do marido que ela tinha deixado em cima da mesa. Cadê? Uai, mãe, não era para guardar no baú tudo que fosse dele? E o dinheiro foi junto com o cara lá pro baú, estava cimentado. Essa história é muito mais uma piada do que uma história de mistério, né? Gente, esse cara que aparece aí também na página 200, 300 e cacetada aí, ele é o Edgar Allan Poe. Ele é um cara muito conhecido pelos contos de mistério, de terror. Eu vou confessar um negócio para vocês. Tem aqui uma história aqui falando aqui no meio, no primeiro parágrafo, tá falando o Gato Preto. 325, obrigado, Mafê. O Gato Preto é uma história, gente, pesada. Nossa, é impressionante. Esse é um cara que quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, eu fui pegar uma história dele para ler.
Eu não consegui ler até o final a história do Edgar Allan Poe, fiquei com medo de ler, e fiquei com pesadelo do pouco que eu li da história. Então é um cara que descreve muito bem os contos de mistério. Quem gosta e tem interesse, leia o Edgar Allan Poe. É um cara que é bem bacana, assim, dentro dessa área aí de contos de mistério, de terror. Fechou, gente? Vamos lá para a correção dos exercícios. Vamos lá. Agora sim, a página 226. A história aí, um quadro na parede. Vocês já leram, tudo mais. Oi, pode ler. Olá, tudo bem? Vocês querem que eu leia a história de novo? Quem quer, levanta a mão aí. Na verdade, eu não vou ver mão, tem poucas cenas. Ah, tem bastante gente, eu já vi bastante mão já. Então vou ler. Vamos lá. Um quadro na parede. Essa história já é um pouquinho mais... Não tem tanta comédia assim que nem essa do esqueleto, né? Também não é uma história que dá um medo. Nem não. tanto terror. É verdade, não é um negócio que você não vai dormir. Não dá medo mesmo, verdade, não dá medo. Mas é legal. Mais legal que a outra. A outra é só comédia, né? Vamos lá. Na casa não havia luz. E agora eu aproveitava os últimos raios de sol. As violetas no parapeito da janela irradiavam um brilho quase azul. Ao longe, as montanhas já iam perdendo o contorno, tá escurecendo. Comecei a fechar a casa. Era um casarão antigo que rangia a cada passo. Parecia que as madeiras falavam. Era a primeira noite que eu passaria sozinha e senti um pouco de medo. Eu chegara pela manhã. O caseiro abrira a casa, me ensinara a acender os lampiões e se despedira dizendo que não trabalhava nos fins de semana e que segunda-feira estaria de volta. Era sábado. Quando aluguei a casa, a imobiliária avisou que era bastante isolada, mas um caseiro estaria sempre por ali. Eu não contava com isso e disse até segunda. Escolhi o menor quarto da casa. Eu precisava me sentir aconchegada. Coloquei a mala em cima da cômoda e comecei a retirar as minhas coisas. Ficaríamos lá 15 dias. Meus filhos chegariam na segunda com o pai e 2 primos. E logo o lugar estaria cheio de vozes e risos. Vim na frente para arrumar tudo, reconhecer o terreno, como eu havia explicado para eles. Ao nos despedirmos, ela do caseiro, ela dos filhos, eles quase mudaram de ideia, querendo vir comigo, mas tinham uma festa de aniversário muito importante e ficaram. Então ela foi sozinha lá no fim de semana para casa, os filhos iam chegar na segunda-feira. Eu dizia para mim mesma, tá tudo bem, é só um fim de semana que eu vou ficar sozinha. Mas quando a primeira coruja piou ao longe, eu pensei que era a primeira vez na minha vida que eu passaria uma noite sozinha no meio da mata, numa casa sem luz. E a coruja tinha um grito horripilante de mulher sendo estrangulada. Ah! 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 Imagina esse grito sozinha no fim de semana, num lugar isolado. A casa tinha uma varanda, 5 quartos, 3 interligados, um dentro do outro, uma sala grande e uma cozinha imensa, de fazenda, com uma geladeira a gás em bom estado. O banheiro, um só, era novo. Na agência me disseram que a casa era muito procurada porque no terreno haviam 2 cachoeiras e o caseiro mantinha o jardim sempre bonito e lenha cortada para o fogão. A falta de luz, eles acrescentaram, era um atrativo. Muita gente buscava um lugar bem rústico para descansar. A casa fora construída em 1883 por uma família abastada de São Paulo. Na parte da frente havia um medalhão com a data. Estávamos procurando um lugar diferente para passar as férias e quando vimos o anúncio no jornal, ficamos logo muito interessados. Casa antiga na montanha, vem experimentar uma vida de outro século. Sem luz, fogão a lenha, cavalos, cachoeiras, vista deslumbrante. Os meninos ficaram excitadíssimos, animadíssimos,
e queriam logo saber se os cavalos eram mansos. Vimos juntos as fotos da casa e nos apaixonamos. Então, como eu também estava muito ansiosa, resolvi deixá-los com o pai e vir na frente para deixar tudo arrumado. Enquanto eu fechava a casa e o entardecer invadia tudo, as sombras silenciosas que se esgueiravam pelas paredes me enchiam de medo. Eu começava a me arrepender. Teria sido muito melhor chegar junto com os outros, mas eu, para variar, me precipitara e percebi agora que tomara uma decisão horrível. Um cavalo relinchou ao longe, enquanto eu fechava a última janela e algumas estrelas já brilhavam. Acendi o lampião a gás da cozinha e espalhei algumas velas pela casa. O silêncio era tecido por uma sinfonia de barulhos que eu não reconhecia. Grilos, sapos, insetos, corujas, cachorros do mato. Será que por aqui existiam onças? Decidi fazer uma sopa no fogão comum, pois eu seria incapaz de acender o fogão a lenha sozinha. A atividade me ajudaria a manter a calma. Descasquei batatas e cenouras, fritei cebolas, pus a sopa no fogo. Quanta gente havia cozinhado naquelas panelas? Um vento fino começou a assobiar por debaixo da porta, mas o aroma da sopa enchia a casa com alguma alegria. Tomei a sopa tentando selecionar meus pensamentos, não deixar que nenhuma história apavorante me invadisse. Pensava nas crianças chegando na segunda-feira, ocupando cada espaço, o pai conversando com o caseiro, toda a família funcionando. Apaguei o lampião a gás e fui para o quarto. Dentro do cômodo havia lençóis. A noite estava lentamente fria. Tive que buscar cobertores nos armários dos outros quartos. Os meus passos faziam a madeira do assoalho cantar. Nhé, nhé, nhé. Será que eu tinha medo até dos meus próprios passos? Com 2 cobertores debaixo do braço, voltei. Terminei de fazer a cama e fui ao banheiro, que ficava fora do quarto. E se tivesse que ir ao banheiro no meio da noite? Não quis nem pensar nisso. Acordei de madrugada assustada, sem saber direito onde estava. De algum lugar da casa vinham risos. E um som de violino. Então lembrei, eu estava sozinha. Não havia ninguém além de mim. Impossível estar ouvindo aqueles ruídos. Continuei deitada, imóvel, dentro do meu sonho, com medo até de respirar. Ouvi um barulho de vidro quebrado, como se um espelho ou um quadro tivesse caído da parede. E então, tudo ficou silencioso outra vez, como se a casa tivesse desaparecido dentro da noite escura. Um galo cantou ao longe. Adormeci profundamente outra vez. Acordei com o sol alto entrando pela janela. Levantei-me da cama de uma vez só. Que sonho estranho eu tive, pensei. Ainda bem que a noite já acabou. Fui ao banheiro, voltei ao quarto, fiz a cama e quando eu entrei na sala para abrir a porta da frente, o belo quadro de natureza morta atrás da cadeira de balanço estava caído no chão. O vidro partido em 1000 pedaços. O quadro estava assinado por uma mulher, Esmeralda. Estremeci. No meu sonho, quando ouvi as vozes em algum lugar da casa, tive a impressão de ter escutado nitidamente essa palavra, Esmeralda. Fora a única palavra que eu conseguira distinguir. Lembro que ela rolara pela minha mente. Esmeralda. Esmeralda. Como uma pedra no rio. O quadro tinha data, 1890. Enquanto eu varria os cacos com cuidado para não deixar nenhum pedaço de vidro, pois temia que algum dos meninos se cortasse, afinal, eles adoravam andar descalços, ouvi uma buzina do carro. Bé, 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 bé.
Chegaram todos. Não aguentaram esperar até segunda-feira. Saíram da casa de madrugada e agora já estavam aqui para tomar café da manhã. Você não teve medo de dormir sozinha, mãe? Não aconteceu nada, mãe. Como é que esse quadro quebrou, mãe? A minha felicidade era imensa e meu alívio também. E como foi a festa? Não vai me contar? Perguntei enquanto empurrava para o fundo da minha mente os cacos de tempo de uma outra festa num outro século. Beleza, gente. É como se ela tivesse percebido ali uma festa que tinha acontecido em um outro momento, né? Mas vamos lá, vamos ver detalhes aí dessa interpretação, desse final, vamos conversar sobre isso. Ufa, ainda bem que a chegada da família trouxe companhia e alento depois de uma noite terrível, né? Agora responda as questões. Já na primeira fase do conto, o leitor sabe que o narrador é também uma personagem da história. Que palavra mostra que é isso? O eu. O eu que mostra que o narrador é a personagem, tá? O eu é essa palavra que mostra que o narrador também é personagem. Eu vou corrigir daquela parada meio rápida, tá, gente? Em que parágrafo o leitor tem mais informação a respeito de quem conta a história? No 7º parágrafo, eu achei que até antes dá para já saber que é uma mãe, que tem uma família, mas aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo, é verdade. É no 7º parágrafo aqui, não estou projetando a tela, né? Deixa eu projetar a tela aqui para vocês. Nesse parágrafo, escolhi o menor quarto, não sei o que lá, dá para perceber que ela tem filho, né? Os meus filhos estariam na segunda. Então, é no 7º parágrafo que a gente percebe que esse eu já dá para saber que é uma mulher, né? Porque fala sozinha, já tem o pronome, várias palavras no feminino, então a gente já sabe que é uma mulher logo no início. Só que nesse parágrafo, no 7º, a gente sabe agora que é uma mulher, que é mãe de filhos, que ela está viajando, que ela buscou essa casa. Então é esse 7º parágrafo. Deixa eu só projetar aqui a tela para a gente corrigir com um pouco mais de tranquilidade. No final, eu quero fazer um comentário. Beleza, tranquilo. Só deixa eu projetar aqui e aí a gente já vai conseguir ver melhor aí a correção e tudo mais. Então tá aqui o parágrafo 7, ó. Esse parágrafo que está marcado aqui. Esse é o parágrafo que mostra com mais detalhes a mulher, né? Meus filhos chegariam, eu vim na frente para arrumar, então já dá para ver que é uma pessoa que gosta de arrumar as coisas antes. Então a gente já tem algumas características da personagem mulher aí. Tudo bem que tem imagem também na mulher, mas a gente sabe pela narrativa nesse 7º parágrafo. Quem é o narrador, afinal? Aí, gente, mais ou menos o que vocês tinham que colocar era isso. É uma mulher que é casada, tem filhos. Então é mais ou menos isso que você tem, os sobrinhos. Não dá pra gente saber quem é o narrador por meio desse parágrafo aí. E esse é o narrador. É uma mulher casada, com filhos, com sobrinhos, gosta de arrumação. Então é mais ou menos por aí que você tinha que responder. Depois vamos coletar outras respostas aí de vocês. Por que a personagem foi sozinha para casa? Já conversamos, para preparar a casa para a chegada dos filhos, dos sobrinhos, do marido. Então era uma viagem de campo, eles foram viajar, e a mulher queria deixar ver se a casa estava tudo em ordem, né? Ver se a casa estava prontinha mesmo, conhecer o caseiro, ver ali se estava tudo pronto para chegar a família na segunda-feira. Se eu estiver muito rápido, depois vocês me falem, tá, gente? Estou entendendo aí que vocês estão só verificando se está certo. A autora descreve alguns elementos que indicam a proximidade da noite. É muito legal ver como que o narrador mostra o início da noite. É esse lance aqui, ó, os últimos raios de sol e também o lance das montanhas que já perdiam o contorno. Quando a gente vê a montanha no fim do dia, a gente vê, né, o contorno da sombra na montanha. Mas à noite, a gente, quando está num lugar de campo assim, nem mais o contorno a gente já não vê. Ou vê bem pouco. Então é isso, os contornos vão se perdendo, né? O contorno da montanha no horizonte. Também mostra que a noite está chegando. Tem uma hora que fala as primeiras estrelas aparecendo, mas já é mais para baixo na história, né?
O que significa a frase eu não contava com isso? Que ela foi pega de surpresa, né? Ela não esperava que o zelador ia embora. Ela achou que o zelador ia ficar lá no fim de semana. Ia ficar lá perto, próximo da casa. Então, o que significa essa frase? Eu não contava com isso. Significa que ela não esperava que o zelador fosse embora. Foi uma surpresa para ela a notícia do zelador ir embora. Por quê? Porque a história conta no anúncio da casa, do aluguel da casa, a história conta que o cara ia ficar lá. Aí o cara fala que vai embora. Essa é com isso que ela não contava. Beleza. Essa questão aqui, enfim, era o que significava? Ela não contava com o zelador indo embora. Beleza. Sublinhe no texto o anúncio, né? Que dá para a gente saber sobre a casa. E a gente consegue ver isso entre aspas. Tudo que está entre aspas era um anúncio. Casa na montanha, vem experimentar uma vida de outro século, sem luz, fogo a lenha. Tudo isso é o anúncio que estava lá. Então era só você sublinhar no texto. Por que que esse trecho está com aspas? Para mostrar que é uma transcrição do que estava lá no jornal. Então está dizendo não agora as palavras dela, não é as palavras agora da narradora, é as palavras do jornal dentro da história. Então eu quero indicar na minha história o que estava dentro do jornal da minha história, eu coloco aspas. Ela começa a narrar e fala, ó, lá no anúncio estava dessa maneira. Aspas e diz o que estava escrito lá no anúncio do jornal. Esse uso de aspas aqui é bem interessante, hein, gente? É uma citação do jornal dentro daquela história. Beleza? B. O que que esse anúncio entusiasmou os filhos, né? Que narra os cavalos. Eles queriam saber se os cavalos eram mansos, né? Desse anúncio que mais entusiasmou, entusiasmo é que deixa muito feliz. O que entusiasmou os filhos foram os cavalos. Eu tô vendo aqui que eu tô com uma câmera aberta nesse meu Google Meet, deixa eu desligar. O que que foi decisivo para alugar? Ser um lugar bem diferente para passar as férias. Ela fala, né? Era um lugar inusitado, muito diferente, sem luz. O atrativo, cavalo, perto da cachoeira, bem arrumado. Pode ser que uma outra pessoa tenha respondido diferente. Isso daqui não precisa pagar. Eu quero ouvir o que você pensou. Mas dá para ver que é isso, era uma busca por um lugar diferente. Que elementos da descrição da casa dão um tom de sobrenatural? Como que a gente percebe esse lugar misterioso dessa casa? A falta de luz, o chão fazer barulho, a quantidade de quartos, o lugar ser isolado. Mas eu acho que o principal aqui acaba sendo a escuridão, as fotos da casa, saber que é uma casa antiga. São tudo isso da ideia de é uma casa antiga, pode ter fantasma dessa casa, o tamanho da casa, o barulho do chão, tudo isso, o som dos animais ao redor dessa casa. Tá vendo quantos elementos precisam ser descritos para dar uma impressão de tenebroso, de sobrenatural? Qual foi o sonho estranho? O sonho estranho foi lá o riso, o som do violino e o lance do barulho do quadro. Que aí depois a gente vê que não é um sonho, que foi real. O quadro caiu de verdade. O espelho ali, né? Como se fosse um espelho caindo. Então, tudo isso foi o sonho que ela teve. E por último, para você, o que a autora quis dizer ao escrever que a personagem empurrava para o fundo da mente os cacos de tempo de uma outra festa? A ideia é que naquela noite ela teve a oportunidade de sonhar com alguma coisa que já aconteceu naquela casa. Ela entrou na mente dela histórias que já haviam acontecido naquela casa.
A personagem procurou esquecer aquela noite de muito medo e ficou em dúvida se teria de fato ocorrido o que ela pensara ter sonhado, né? Então, isso seria o empurrar para o fundo da minha mente os cacos de tempo de outra festa, de um outro século, né? Gente, alguém quer comentar alguma questão? Coloca um eu, ou quer fazer algum comentário sobre história, coloca eu aí no chat. Não vão embora da aula ainda, tá? Sem ir embora. Aí, ó, a Valentina já vai embora. Vocês estão muito acostumados com esse negócio de ir embora. Vamos lá, coloca eu aí quem quer fazer algum comentário sobre a história. Fala aí, Marco. Ou sobre o exercício. Bom, eu queria comentar duas coisas. Bom, primeiro, foi bem engraçado quando você começou, tipo, a imitar os risos, sabe? E a segunda, que, tipo, eu acho interessante ela sonhar com o que poderia ter acontecido na casa, sabe? Tipo, Sim. eu achei muito interessante, tipo, que ela poderia ter, que ela sonhou, tipo, como se fosse, como se os espíritos das pessoas que já tiveram naquela casa, tipo, ficassem pra lá, sabe? Tipo, Isso, a ficassem ideia na acho que era mais. casa. Boa, Marco. Acho que é isso que o narrador, isso que o autor quis passar com essa história, né? Que os sonhos da mulher foram invadidos pelo espírito que havia naquela casa lá. Eu acho que essa é a ideia que quer passar na história e aí que quer gerar um certo medo, né? Enfim, um certo mistério. Legal que você percebeu isso, Marco. Fala aí, Alanis. Eu quero falar da história que daí eu tava comentando aqui com a minha mãe que a moça, né, ela sonhou com risadas e som de violino, né? Aí depois, assim, depois da história, falou que ela sentiu ela sentiu uns cacos de uma festa que tinha acontecido no outro tempo. Aí eu pensei assim, as risadas e os sons de violino podiam ser dessa festa. E o quadro poderia ter caído lá também. Exatamente isso aí. A ideia é exatamente essa, Alanis. Como se ela tivesse tido, no momento presente ali em que ela estava, um contato com o sobrenatural, com alguma festa do passado que já havia acontecido ali em outros momentos. Acho que é essa a ideia mesmo. Fala aí, Yasmin. O áudio não tá vindo, Yasmin. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Foi? É o meu fone que de vez em quando ele acontece isso. Tudo bem. Eu acho que o violino não faz um barulho tão feio. Ah, mas eu já imaginei um barulho sinistro de violino já. Sabe um violino meio desafinado assim? Pra dar medo. É só gente que não passou breu no arco. Mas enfim. A segunda coisa que eu quero ler é a minha E, que ficou. Sons de violino, risos e conversas cantando aos seus ouvidos, Esmeralda. Ah, é verdade. Isso daí é um ponto bem, bem forte mesmo, que gera tensão na história. Fala aí, E Alanis. a última Desculpa, coisa calma aí, que. Alanis. Não, é que a última coisa que eu queria falar é que eu fiquei mais com medo daquela frasinha. Ufa, ainda bem que a chegada da família trouxe a companhia e o alento depois de uma noite terrível. Agora responda as questões A hora que da história. Impactante, né? O autor do livro dá mais medo que a história que ele colocou ali. Fala aí, Alanis. Alanis não está ouvindo o seu áudio. Você falou eu de novo, por favor. Abre o áudio aí, Alanis, se quiser comentar algo. Não está vindo o seu áudio, Alanis. Gente, seguinte então. Eu tenho aí mais 9 Não, eu minutos. queria falar que daí Ah, tu começou a rir, né? Aí, tipo, tu ficou um tempão rindo, aí do nada, quando tu tava acabando. Oi? tô ouvindo? Pode falar, Alanis. Ela saiu. Oi, Estamos voltei ouvindo, também, nem pode entendi. falar. Ah, tá. Não, eu queria comentar
tá? Que tu tava rindo, né? Aí tu riu. Tipo, não tem assim. Nossa, Alanis. Aí do nada minha mãe começou a rir também. Tá um pouco E no difícil som de... de violino, tu fez aquele. Ô, Alanis, Eu Alanis, lembrei de uma boneca assassina. tá um pouco só difícil de te ouvir, Alanis. Tá vindo cortado o áudio, mas deu pra gente entender aí que você lembrou de uma boneca assassina com Meu ouvindo. Wi-Fi tá meio ruim. Não, mas tudo bem. Pelo menos deu pra gente entender um pouco o que você quis dizer aí. Gente, ó, eu tenho 7 minutos aqui ainda de aula e eu gostaria já de... Deixa eu ver meu planejamento aí da quarta-feira, só para eu confirmar. Porque eu queria ter uma dinâmica, um momento com vocês de conversa, só que com pouco tempo eu acho ruim a gente fazer isso. Eu quero ouvir mais vocês, a gente conversar sobre isso. Só deixa eu ver aqui como que vai estar na quarta-feira, se a gente vai ter mais tempo ali na quarta-feira. Ó, na quarta-feira é um livrão também e a correção de exercícios também. Então vamos fazer o seguinte, gente, ó. Na quarta-feira, vamos entrar na aula bem rapidão. E aí a gente corrige os exercícios bem na... Eu não leio nenhuma história, a gente só vai direto para a correção dos exercícios. E eu gostaria de fazer, ter pelo menos metade da aula com vocês, conversando. Então não é uma coisa... Alanis, eu sei que eu também não tenho aula depois, mas eu não seria uma questão só de colocar mais 5 minutos a mais de aula. Talvez seriam aí, eu queria mais, pelo menos mais uns 20 minutos de aula com vocês para a gente conversar dessa dinâmica. Então, na quarta-feira, vamos entrar na aula rapidinho, a gente já foca na correção, façam os exercícios, a gente já entra na aula, corrige em 15 minutos no máximo e tem bastante tempo para conversar sobre essa questão aí dos medos e tudo mais. Fechou, gente? Pode falar, Sofia. Agora, quem quiser ir, pode ir. Beijo no coração. A aula acabou um pouquinho mais cedo hoje. Fala, Sofia. Não. Tchau, Tchau, tchau. Padilha. É que. Tchau, Padilha. Ai, esqueci o que eu ia falar. Pode falar. Esqueceu? Vê se você lembra aí. Acho que não vou